Olá, meu nome é Débora Guimarães, esse é meu colega Marcos Aguiar. A gente é do polo de Chapuí, né? E estamos aqui gravando um vídeo, né, com o nosso primeiro experimento, do qual ele fala sobre a temperatura sensível e temperatura medida pelo termômetro. A gente vai responder algumas perguntas de acordo com as sensações, tá? Segundo a sensação da temperatura associada àquela mão que foi colocada inicialmente no recipiente A água do recipiente B, ela está mais quente. Mais quente do que aquela que está no recipiente C. Está mais quente. A sensação é que está mais quente. A sensação, né? Então, segundo a sensação da temperatura associada àquela mão que foi colocada inicialmente no recipiente C, a água do recipiente B, ela está mais fria, né, do que aquela que estava no recipiente C. Então, aqui a gente fez a relação, né, porque muda entre sensação e o sentido real que o termômetro está nos informando. Aqui, no A, o termômetro está marcando -1, né, onde está as pedras de gelo. No B, a temperatura B, que o termômetro está marcando 36 graus, que é onde está a nossa água ambiente. E no C, aqui onde está a água quente, o nosso termômetro está marcando 40 graus. E aqui a outra pergunta diz assim: qual das suas observações é consistente com o conceito de equilíbrio? Item 2 ou item 3? A gente percebe, eu percebi que quem está mais em equilíbrio, 2. E os resultados obtidos também foram no item 2, né? Então, a sensação que a gente tem, né, a sensação térmica, né, em relação ao termômetro é, vamos dizer assim, o contrário, né? Porque quando eu botei a mão no A e no C, quando eu coloquei no B, eu senti que o frio ficou quente e que o quente ficou frio. Eu senti isso. Por isso que a gente fica meio perdido, né? Então o termômetro diz que enquanto eu achava que estava quente, o termômetro estava menos 1 grau, ou seja, está frio. E a temperatura ambiente, 36 graus, eu senti que o quente ficou frio. Então, eu fui passado facilmente para que a gente entende de temperatura, o que foi que aconteceu? O que ocorre nesse sentido? Quando a gente coloca o gelo, né, na temperatura ambiente, né, como se fosse aqui junto aqui com o B, se eu colocar aqui o gelo, ele vai receber calor. Então, quando ele recebe calor, ele vai dissolver, né, vai se tornar líquido ali o gelo, até chegar à temperatura do B, ou seja, temperatura ambiente. De outra forma, o C, se estiver aquecido, né, ele está a 40 graus aqui, por exemplo, ele vai perder esse calor até chegar à temperatura ambiente de 36 graus. Se a temperatura ambiente for 26, 36, não interfere. O que vai acontecer é que o que tiver frio vai receber calor até chegar aos 36 graus. E o de 40, que estiver quente, vai perder esse calor até chegar aos 36. Então a relação é essa, uma troca de calor. Um ambiente com o gelo ou a água morna. Então a água morna perde e o gelo recebe, até que ambos estejam em temperatura ambiente. Essa é a relação, né? Você vê que a gente troca a ideia quando a gente pega o termômetro, né? A gente sente que o gelo ficou quente quando bota ali, e o seco parece que ficou frio. A sensação que a gente no corpo da gente, no sentido, é essa. Então meio que engana a gente. Então é isso. E aqui se encerra o nosso primeiro experimento. Continuando aqui, a gente partiu para o experimento 2, onde fala sobre a temperatura de equilíbrio de uma mistura. Aqui inicialmente a gente tem equivalente a 250 gramas aqui, né, de água gelada com gelo, e a água quente também 250 gramas. O meu amigo
verificar, né, a temperatura inicial dessa água. Então a gente utilizou, no caso aqui, o gelo, né? A temperatura inicial dele está com menos 1 grau. A gente fez a medição do termômetro, como no outro experimento, né? E a gente fez também ali, deu 40 graus, né? Segundo, então um item A e um item B. Então a gente vai tentar achar um equilíbrio dessas duas misturas, né? Onde a gente vai perceber, para que ocorra aqui um equilíbrio entre as misturas, o experimento pede que a gente faça a mistura, a gente vai unir o item A com o item B, dentro do recipiente, a gente vai ver que vai ter uma alternância, tanto no volume, vai ter uma diferença. Então, eu vou poder, o vídeo para Débora colocar aqui, né, fazer a mistura deles dois. Ok. Agora a gente vai estar pausando o vídeo para a gente esperar um determinado tempo para a gente ver o que vai ocorrer com essas duas misturas de massa. Já. Retornando aqui ao experimento 2, falando aí sobre o equilíbrio, né, dessa mistura, a gente esperou um intervalo mais ou menos de 10 minutos e com essa mistura, né, que juntando, no caso, 250 gramas a 250 ficou 500. E na temperatura final, notou-se que ficou entre 34 e 36 graus, mais ou menos, graus Celsius, né, a temperatura final. E agora o Marquinhos vai explicar a ganha e perda, né, dessas temperaturas. No fascículo, ele pede que a gente dê em metros cúbicos, né, grama, transformar em ml. A gente pegou uma noção, um pouco disso, assim, bem de leve. Então a gente pegou, né, a base desse recipiente, né, que é mais ou menos isso aí, 250 gramas, no máximo 300 ml, né, e a gente uniu eles dois dentro do terceiro recipiente, buscando aí um equilíbrio, ou seja, tinha gelo, depois água quente, e a gente misturou. Então o que foi que aconteceu? Quanto tempo levou, né, para chegar até esse resultado final, que a água está nesse estado de equilíbrio? Então a gente procurou um tempo inicial, a temperatura inicial, né, que não era de 1 grau Celsius, era 40, e a final dessa temperatura, a gente viu que chegou de 34 graus a 36 graus Celsius. Teve aí uma variação por conta do ambiente também. Então a gente viu que ela sai de 250 gramas mais 250 e adiciona 500. Só que em ml vai dar um pouquinho mais. Porque se eu colocar ali 200 gramas mais as 200 gramas, o gelo está na sua forma sólida. Quando ele for procurar o equilíbrio, ele vai adicionar um pouquinho, porque está no sólido e vai para o líquido, então vai render um pouco mais. Vamos botar aqui mais uns 50 ml. Então no total nós vamos ter 450 ml, né? Supostamente. Ou seja, então o que acontece? Quando a gente adiciona uma temperatura X com outro inicial diferente, quando a gente coloca isso no mesmo recipiente, vai ocorrer um choque térmico. Você vai ver que vai ter uma troca de calor. Então, um vai ganhar calor e o outro vai perder calor. Né? Então, um ganha e o outro perde. Né? Então, o que acontece? O gelo, né, no caso o ar, recipiente do ar, que está menos 1 grau Celsius, ele vai receber calor do B. Né? E o B vai perder calor em relação ao ar. Então, os dois vão chegar a essa temperatura aqui, de equilíbrio, né? A temperatura ambiente. É o que acontece com o experimento 1. Vai haver uma troca de calor. Então, um perde e o outro recebe. E ambos vão chegar a um estado, né, de equilíbrio. Então, o estado de equilíbrio dessa mistura foi de 34 a 36 graus. Isso levou um tempo. O experimento pede que a gente estabeleça isso. Então a gente percebeu que vai levar em torno de 5, né,
Tem outras maneiras de fazer isso acelerar, né, de mais rápido, né, como se você for a pessoa que faz, por exemplo, mexe com ferro, ela vai esfriar, né? Então o que acontece? Como ele está tão quente quando adiciona água, vai esfriar, só que com um gelo diferente. Né? E vai buscar um equilíbrio mais rápido. Então é isso, o experimento ele se baseia nisso. O tempo que gasta quando adiciona duas temperaturas diferentes, né, na forma inicial até a final. Teve mais ou menos 5 a 10 minutos. Tá? Então é mais ou menos isso. A gente adiciona uma certa quantidade, né, de gramas e também ml. Ela vai ser adicionada sempre um pouquinho a mais, né? Tem essa variação. Então é basicamente isso. Né? Ganho e perda de temperatura e o volume também aumenta um pouquinho. E vamos aqui no terceiro experimento, né? Onde fala sobre isolantes e condutores térmicos, paredes diatérmicas e adiatérmicas. Ok. Então, como foi o pedido, né, na atividade, a gente usar um recipiente, né, com isopor e um copo, um de isopor e outro de metal. Então a gente fez isso, né, de uma forma mais simples, mas a gente tentou pegar a ideia, né? Então a gente está falando de isolamento, né? Isolamento. Então nesse sentido, a ideia que a gente tem, né, que a gente percebeu, é que o isopor dentro, né, desse recipiente de isopor, junto com a água aqui dentro, ele vai manter, de certa forma, a temperatura aqui por mais tempo, em comparação com o metal. No caso, ele perde, né, essa relação, perde de uma forma mais rápida, enquanto a do isopor meio que consegue segurar, conserva, né? É a mesma coisa que você tem que ver aqui no isopor. Ele está com água, mas tem duas temperaturas diferentes, mas a do isopor assim, conserva por mais tempo. E assim foi o nosso experimento, né, nosso vídeo, e assim a gente encerra por aqui.